Pessoal, hoje a gente vai falar um tema extremamente polêmico, né? Muito difícil de falar, mas a gente quer passar para vocês qual que é a doutrina da igreja. A gente começou falando na semana passada, não sei se vocês se lembram, do que a gente estava falando? Dos 10 mandamentos. Começamos os 10 mandamentos e falamos do primeiro até o quarto. Lembra disso? A gente começou a falar do primeiro. Qual que era o primeiro mandamento? Vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Boa. Terceiro: guardar domingos e festas. E o quarto: honrar pai e mãe. A gente passou também os outros para vocês. Até aqui a gente viu no detalhe, não é verdade? Os outros, do 5 ao 10º, a gente passou para vocês? Passou. Você falou. Não passou? Você falou. A gente só falou, né? Só falou. Então a gente vai falar deles de novo, tá? Mas ó, quinto mandamento, vocês lembram? Não matar. Não matar. Não matar. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. O sétimo mandamento: não roubar. Não roubar é o lado. não roubar. Não, Certo? Não roubar. Oitavo mandamento: Não levantar falso. não levantar falso testemunho. Nono mandamento: Não cobiçar a mulher do próximo. não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º: Não cobiçar as coisas alheias. não cobiçar as coisas alheias. Muito bem. Eu queria que vocês tivessem uma coisa na cabeça. Vocês ouviram que os 10 mandamentos têm muita palavra não. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não é verdade? Se vocês olharem para o não, vai ser pesado para vocês. Eu não quero que vocês olhem para o não, porque senão vocês miram para baixo. Vocês têm que olhar o quê? Ó? Fazer que nem... Lembra do Usain Bolt? Quem lembra aqui do Usain Bolt, corredor de 100 metros rasos? O que ele fazia quando ele ganhava? Não fazia assim? Estou parecendo ele, né? Igualzinho. Igualzinho. Ó, vamos mirar para cima, como o Usain Bolt, tá bom? O que significa isso? Quando vocês estão em casa e quando vocês estão obedecendo a mãe de vocês, olha, não pode pular a janela, não pode enfiar o dedo na tomada, não é verdade? Tua mãe vai falar isso aí, mas você não vai fazer simplesmente porque não pode. Vocês estão obedecendo a mãe de vocês. Vocês xingam a mãe de vocês, vocês batem na mãe de vocês? Lógico que não. Precisa ter um mandamento para falar não bate na tua mãe? Claro que não precisa, porque é óbvio isso. Quem ama não faz uma coisa dessa, não é verdade? Então, o que eu quero despertar para vocês é, se vocês amam a sua mãe e o seu pai e obedecem ele por amor a eles, porque vocês não podem sair xingando, sair batendo nas pessoas, e que vocês amam eles, da mesma forma, os mandamentos é a forma de você se expressar para Deus, expressar o amor que vocês têm para Deus. Então, esquece daquela coisa de que não pode matar, não pode roubar, não pode mentir. Não, esquece o não. Vamos pensar para cima. Olha para cima e fala, como eu amo a Deus, eu não vou fazer isso. Porque eu não preciso de mandamento para fazer a coisa certa. Tudo bem? Faz sentido por enquanto? A gente não precisa de mandamento para fazer a coisa certa. Quem ama já faz tudo isso daqui e não é um peso. Não é um peso no ombro. Simplesmente você faz porque você ama a pessoa. Tudo bem? Uma coisa importante também quando a gente fala, nessa aula, gente, é óbvio, a gente vai acabar dando uma lista para vocês. A gente tem a lista dos mandamentos e dentro de cada mandamento é inevitável. A gente acaba dando os exemplos de quais são os pecados. A gente acaba dando essa lista, mas que essa lista não seja esse peso que o Ivan estava falando, que a gente olhe o outro lado da moeda do pecado é a virtude. Então, por exemplo, eu vou tirar um pecado da minha vida. Dá um exemplo aí, um pecado que eu quero tirar. A fofoca. Se eu quero tirar o pecado da fofoca, no lugar desse buraco que vai ficar, eu vou parar de fazer fofoca. O que eu vou colocar no lugar desse buraco? Vou colocar uma virtude. Vou colocar algo bom, que é a benevolência, a bondade, né? A caridade. Então, eu não preciso fazer fofoca, eu não preciso falar mal das pessoas.
no lugar desse pecado que eu estou tirando, eu tenho que colocar o bem, a bondade, para preencher esse buraco. Então, por exemplo, a gente vai falar dos pecados contra a castidade, né? O que eu vou renunciar os pecados sexuais, os pecados contra a castidade, mas vai ficar um buraco. O que eu vou colocar? Vou colocar pureza, vou colocar o amor verdadeiro no lugar desse pecado, entenderam? Então bora, vamos começar? Então bora, vamos começar. Quinto mandamento. Não matar, né? Por que não matar é o mandamento? Esse mandamento protege qual bem? A vida. E a vida é o bem mais precioso que a gente tem, concordam? Sim ou não? E quem que dá a vida para nós? Deus. Alguém aqui pediu para nascer? Pediu para existir? Não, a gente nem tinha vida, nem tinha existência, né? Então, Deus dá a vida e só Ele pode dar e só Ele pode tirar. É por isso que esse mandamento protege a vida humana desde a concepção até a morte, né? Então, uma dúvida muito frequente também que o pessoal pergunta: Débora, o não matar se aplica só em relação aos seres humanos? Sim, enquanto o mandamento, o quinto mandamento, se aplica só a seres humanos, né? Então, se o meu bichinho, o meu cachorrinho ou o cavalo cai e quebra a pata, esse cavalo tem que ser sacrificado. Então, esse mandamento não se aplica aos animais, tá bom? Existe um mandamento que a gente tem que cuidar da natureza, dos animais, mas não é esse. Então, é em relação à vida humana. Desde a concepção até a morte. Mas aí que tá. Vamos fazer uma pergunta para vocês. Se é desde a concepção até a morte, vamos a uma aula de biologia aqui. O que é a concepção? Oi? Fecundação. O que é fecundação aqui? Vamos lá. Aula de biologia. Vocês estiveram na escola já? O que é a fecundação? Exatamente. Então, quando o espermatozoide masculino se encontra com o óvulo feminino, ele vai juntar e vai formar uma única célula. Nesse momento, gente, ali já tem vida. Já tem vida. E assim, vocês sabem que existem pessoas que falam: não, a vida só começa depois que a pessoa nasce. E não, recentemente, a ciência, que todo mundo fala, porque a ciência descobriu uma coisa maravilhosa. Foi, acho que o ano passado, ou esse ano, qualquer coisa assim, achou uma coisa maravilhosa, que foi o quê? No momento em que o óvulo e o espermatozoide, eles se encontram e o espermatozoide consegue furar aquele óvulo. Naquele momento eles conseguiram filmar ou visualizar uma luz. Você viu isso? Você é da área, não é? Você é da área, por isso que você viu. Essa é uma luz, gente. Na hora que junta o espermatozoide e o óvulo, é uma luz que acontece. É como se Deus falasse o seguinte: é nesse momento que começa a vida. Como Deus, Ele cria o mundo naquele Fiat Lux, faça-se a luz. Ele tem um faça-se a luz para cada um de nós. Quando a gente ganhou a nossa vida, a gente teve o nosso Fiat Lux. E isso daí, olha, gente, é coisa de 1, 2 anos atrás, não sei quanto, mas é pouco tempo atrás, não é? Pouco tempo atrás descobriu-se isso, que existe um Fiat Lux dentro da barriga de nossas mães. Olha que lindo isso. E é nesse momento que Deus sopra a alma humana, né? Gente, nós não somos só corpo, né? Se todo mundo sabe, nós somos corpo e uma alma, é nossa alma espiritual. Então, quando o bebezinho é concebido lá na barriga dele, não é só a junção da matéria física, né, do óvulo e do espermatozoide. Deus sopra a alma ali, é naquele momento que a vida humana é criada. Então, a vida humana tem que ser protegida desde esse momento. É por isso que existe o pecado do aborto, porque a vida está intrauterina, dentro do útero da mãe. A partir do parto, né, que o bebezinho nasce,
aí já entra aqui no Só na vida fora para do definir útero. ainda, né, essa parte aqui. Então a gente definiu o que é concepção. E o que é morte, e aqui é morte natural, tá? O que é a morte? Qual que é a definição de morte? Morte é quando a alma e o corpo eles se separam. Porque enquanto elas estão juntas, nós estamos aqui de olhos abertos, vivos, nos mexendo, às vezes não, porque pode ser que tenha uma doença que incapacite a pessoa de mexer, mas mesmo assim ainda ela tem alma, certo? Ainda a alma está junto com o corpo. Quando a gente morre, significa o quê? A alma e o corpo elas se separam. O corpo vai para a terra e vai ser comido pela terra, sim, mas a alma não. A alma ela é eterna. Tudo bem? Então a gente definiu aqui. Homicídio voluntário. O que é homicídio? É assassinato, né? Tirar a vida de outra pessoa. E o voluntário é de propósito, por vontade. Então, o pecado mortal aqui, gente, o não matar, acho que o exemplo mais básico é esse, né? É você ir lá e matar outra pessoa, por qualquer que seja, né, o instrumento que você use para matar. Isso é um pecado muito grave, né? E que a nossa própria lei natural já fala isso, que a gente não pode matar. E o catecismo fala isso também. Legítima defesa. Legítima defesa é... Alguém sabe? Você vai se defender, você vai defender sua vida ou a vida de outra pessoa quando tem um perigo iminente de morte. Então você está num contexto, sei lá, entra um ladrão na tua casa e o cara vem e vai matar você ou tua mãe ou alguém. Então você vai lá usando os meios que você dispõe naquele momento, meios proporcionais àquela agressão. A sua intenção não é matar o ladrão, a sua intenção é afastar essa agressão injusta. A sua intenção é se defender. É que para isso, às vezes acontece que você, para se defender, acaba matando a pessoa. Mas aí você não está pecando contra o não matar. Por quê? Porque a legítima defesa é permitida, tá certo? Na verdade, pensa no pai de família, né? Um pai de família que tem seus filhos. Vem alguém para fazer um mal contra os seus filhos. Esse pai tem o direito e também tem o dever de cuidar dos seus filhos. Então, principalmente quando a gente está num contexto de proteção, algumas pessoas têm o dever de proteger. Os pais têm o dever de proteger seus filhos. Os filhos têm o dever de proteger seus pais idosos, certo? De cuidar deles, de proteger. Um policial, ele tem o dever de agir ali no caso concreto, às vezes no dia a dia. Tá? Às vezes tem uma troca de tiros, né? O pessoal fez essa pergunta na quinta-feira. E um policial que acaba atirando e matando uma pessoa, ele pecou? A gente não sabe, né? Qual foi a intenção. Se dentro daquela circunstância o policial ou ia perder a vida dele, ou ele atirou para defender a vida de um outro cidadão ou a vida dele, ele não está pecando, pelo menos não de forma grave, mortal. Imagina uma troca de tiros entre bandidos e policiais. O policial ele tem que se defender, ele tem que defender a população, não é verdade? Então, se ele matar uma pessoa nesse contexto de defesa, é legítima defesa. Legítima defesa. Não é um mal em si, certo? Agora, vamos supor, e existem casos, infelizmente existem casos assim, que policiais abusam da autoridade. E aí nesse abuso de autoridade, lembra alguns meses atrás, que eu acho que o policial jogou um cara da ponte, não foi? Alguma coisa assim, vocês lembram? Aí é errado, gente. Aí não pode. É um cara que está dominado, não está oferecendo mais perigo para ninguém, eventualmente pode estar até algemado. Por que o policial vai fazer aquilo? Não pode fazer isso, certo? Então, enquanto você está na defesa, é legítima defesa. Então, beleza. A partir do momento que já não é mais legítima defesa, já não está legal. Um soldado que vai para a guerra defender o seu país, está certo, não está? Você acha que não? Ele não tem que, por exemplo, se vier um agressor, sei lá, o
um outro país, vier atacar o Brasil, essa pessoa, a gente aqui, a gente tem que aceitar passivamente? Não pode. A gente tem que se colocar contra isso daí através de uma guerra. A gente tem que se defender. O cara vem com uma arma, eu vou vir com o quê? Um buquê de flores? Ou uma pomba da paz? Não pode ser assim. A gente tem o direito de se defender. A gente tem o dever de nos defendermos. Assim como o pai de família entrou um bandido em casa, armado, e botando em risco filhos e mulher, e até ele mesmo, ele tem que defender. É obrigação do pai defender. Ou vocês preferem que o pai de vocês deixe vocês e vocês são mortos pelos ladrões? Claro que não. Não é verdade? Faz sentido isso? Tudo bem? Pode continuar. Quando a gente vai falar agora, outro assunto polêmico, já começamos a polêmica, vocês perceberam aqui que já está começando a polêmica, né? Vamos entrar num outro assunto bem polêmico, que é o aborto. O que é aborto? Qual que é a definição de aborto, gente? Alguém? Oi? Matar um feto, matar um bebê dentro da barriga da mãe, isso é aborto, certo? Agora, existem abortos que são provocados, existem abortos que são espontâneos, ou seja, aborto espontâneo é que a própria natureza cuidou daquilo lá e falou, não, entendeu por alguma maneira que aquele bebê não se formaria bem, que aquele bebê era alguma coisa que não fazia parte do corpo, enfim, qualquer coisa. A gestação não evolui de uma forma natural, né? A gestação não evolui de uma forma natural e naturalmente a mulher aborta, sem provocar. Ela naturalmente aborta. Isso acontece e acontece bastante, bastante. E às vezes sem a mulher perceber, inclusive. Esse é um problema, sim ou não? Um problema de pecado, sim ou não? Não é pecado. Quando é involuntário, quando é natural, não é pecado. Tudo bem? O problema que a gente está falando aqui são os abortos que são propositais, são causados por nós, voluntariamente. Tá? Ou seja, não se pode, porque a partir do momento que a gente entendeu que a concepção está na junção do óvulo e do espermatozoide, formando o que é o zigoto, mas parece que hoje não é mais zigoto que fala, né? É outra coisa. Eu fiquei sabendo na quinta também, depois você me fala, é com M a palavra? Não? É tipo osso. Ah, então eu entendi errado. Mas eu aprendi que era zigoto na minha época. Pode ser por enquanto? Então tá. Na época eu aprendi que era zigoto, que era uma única célula para o ser humano, chamava zigoto. E a partir desse momento, já é vida completa. Lógico, não está potencializada, não tem braço, não tem cabeça, não pensa, talvez até nem sinta, tudo bem, não tem problema, mas é vida, e como vida humana, ela tem dignidade de humano, certo? E nessa dignidade, gente, a gente precisa, necessariamente, atender as necessidades, dar os direitos para essa pessoa, tá bom? Por isso que o aborto, ele não é permitido, não é. Inclusive, ai, deixa eu falar. Não importa em quais circunstâncias aquela moça engravidou, entende? Então, assim, geralmente, assim, esses casos de aborto que são mais polêmicos são dependendo do motivo pelo qual ela engravidou, né? Às vezes foi fruto de uma violência, de um abuso sexual, de uma coisa muito triste, ou esse bebê coloca em risco a vida da mãe. Então aí vamos pensar. Não, gente, em nenhuma hipótese, né, a gente tem a permissão para o aborto. É um pecado muito grave, muito triste. E é um pecado que mesmo a mãe fazendo porque quer, às vezes ela toma essa decisão porque ela não está bem, psicologicamente mesmo falando. Às vezes ela não tem apoio do pai da criança, às vezes ela está cheia de problema, sei lá, cheia de dívida, ou ela está fragilizada, e aí ela acaba tomando essa decisão num momento muito precipitado, né?
E o que a gente ouve? Eu já ouvi de vários padres falando que atenderam em confissão mulheres que confessaram esse pecado. Elas achavam que queriam lá na época, mas isso causa uma marca, um trauma no corpo da mulher e também na sua alma. É uma causa até que elas acabam passando depois outras questões psicológicas e psiquiátricas, entendem? Então, assim, uma moça que porventura acaba engravidando em uma circunstância muito triste, fruto de um crime, fruto de um abuso, o que acontece, gente? Essa moça, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de ajuda, ela precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica, ela precisa de ajuda material, de dinheiro para conseguir criar essa criança, ela precisa de ajuda espiritual, ela precisa de ajuda da comunidade, da família, dos amigos, mas o que ela não precisa é se tornar assassina do seu próprio filho. Ela não precisa disso. Ela não precisa ser o algoz do seu filho, mesmo que ela não deseje. Eu conheci uma moça, trabalhei com uma moça que depois de 2 anos que eu estava trabalhando com ela, ela me contou que ela tem 2 filhas e a filha caçula dela foi fruto de um abuso que ela sofreu. E ela falou, ela não é católica, hein? Ela falou, Débora, eu não abortei, porque eu entendo que se Deus permitiu que acontecesse essa gravidez, Deus tinha um plano na minha vida e na vida da minha filha. E hoje a filha dela tem 20 anos, ela falou, essa minha filha é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha filha. Por quê? Porque ela teve ajuda, ela teve amparo, ela teve acompanhamento, ela conseguiu separar o mal que ela sofreu, aquele abuso que ela sofreu, da vida da filha dela. Ela não pagou o mal, que foi esse abuso, com outro mal, que foi o aborto. Ela conseguiu separar. E pensa numa mulher forte, e essa moça forte também. Temos 3 perguntas. E quando o aborto é necessário para o fim da vida do bebê e da mãe? Se não realizar o aborto, o bebê e a mãe não. Então vamos lá. Aí, nesse caso, só a mãe. Na verdade, só a mãe, né? É porque depende. Se você fizer um aborto, necessariamente o bebê vai, né? Existem procedimentos que aí você faz um parto antecipado para tentar salvar a vida do bebê, tá? Mas se você está falando de aborto, aí seria para salvar a vida da mãe, e aí, tipo, o bebê morre para deixar a vida com a mãe, né? É mais ou menos isso. Então, nesse caso, o que a igreja fala? O médico, ele tem que procurar salvar as 2 vidas. A gente tem que sempre estar preocupado com as 2 vidas. A gente não pode... É lógico que uma mãe morrer é trágico num parto, é trágico. A gente não pode tirar o olhar da mãe, lógico que não. Mas ao mesmo tempo a gente não pode brincar, entre aspas, tá? Bem entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, de unidunité e falar, não, eu vou salvar essa vida, mas eu não vou salvar essa. Por quê? Porque é brincar, mais ou menos é brincar de ser Deus. Os médicos, eles precisam estar preparados para salvar as 2 vidas. Se eventualmente acontecer de ele não conseguir salvar uma delas, poxa, paciência, é uma fatalidade. Aconteceu e é tristíssimo uma criança nascer sem uma mãe ou uma mãe continuar a vida sem uma criança. É tristíssimo isso. Mas a obrigação do médico é procurar salvar as 2 vidas. Né? Se ele tiver com uma reta intenção de salvar as 2 vidas, putz, perdi uma vida, mas é uma perda, entendeu? Não é uma coisa voluntária. Tudo depende da intenção. E também a gente tem na igreja santas que passaram por isso. A gente tem uma santa do último século, do século XX, uma italiana chamada Gianna Beretta-Molla. Ela era médica, mãe, mulher maravilhosa. E aí, quando ela engravidou do 4º filho, eu não me lembro qual doença que ela teve, qual problema que ela teve, e os médicos falaram que ela tinha que abortar. Acho que era câncer. E aí ela falou, eu não vou abortar. Eu não vou abortar. Ah, mas você já tem 3 filhos, eles precisam de você. Ela falou assim, eu não vou ser a juíza de ver que meu filho merece morrer e eu viver.
Ela falou, eu vou confiar em Deus, vou confiar na providência de Deus. Ela levou a gestação até o fim, né? O bebê nasceu e aí ela acabou falecendo. Mas ela faleceu com a coroa dos santos. Ela faleceu em santidade. Ela foi canonizada. E é assim, ela é um grande exemplo pra gente que é mãe. Você não daria a vida pro seu filho? Não é? Eu daria também. Eu tenho certeza que a mãe de vocês daria a vida delas por vocês. Se eu daria a minha vida pelos meus filhos nascidos, por que eu não daria a minha vida pelos meus filhos que estão dentro do útero? Então, é claro, são graus de santidade da pessoa, né? Às vezes, eu não estou julgando essa mãe que acaba tomando essa decisão. Mas nós aqui, quando estamos estudando, a gente tem que aprender o que é o correto, né? Fala, Poxa. Caso eu não tenho condições de ter um filho e ninguém mexe com eu posso estar com Pode. Exatamente. Por exemplo, vamos supor, Boa observação. é uma ótima observação. A mãe, ela foi abusada, tá? Ela foi abusada e nesse abuso, a mulher, ela gerou o filho, certo? Só que ela não quer o filho, ela nunca pediu para ter o filho. Ela não tem condições de ter um filho. Ela tá sozinha. Ela está sozinha nessa. Então o que acontece, gente? É difícil para a mãe. E eu entendo que ela não queira. E já é ruim ela não querer uma vida que vem do próprio ventre. É ruim isso. Objetivamente falando, uma mãe que despreza o seu filho é ruim. Mas entre uma mãe que vai doar o seu filho para um orfanato, para uma outra família, e uma mãe que vai matar o próprio filho, qual é o mal menor? Qual é o mal menor? Doar. Não é verdade? Então, continua sendo um grande mal, porque é o filho, né, dessa mulher, mas a igreja, para evitar que você mate o filho, então doa, pelo amor de Deus, não mata, doa, filho, é um mal menor. Você não está entrando nesse daqui, você não está entrando nesse mandamento aqui, pelo amor de Deus. Faz sentido? Podemos seguir eutanásia? Eles estavam falando da questão da doação da criança, né? Uma vez eu vi um estudo, faz muito tempo, eu nem lembro os números, mas que para cada criança que é abortada, existe acho que 100 casais na fila da adoção. 100 casais? Uau! Tem muita gente Tem querendo muita gente adotar, que para dar amor para essa criança, e tem Exato. muita criança sendo abortada. Está Exato. lotada a fila da adoção, muita criança não. Quantas mulheres, quantos maridos que não têm condição de ter filhos, né? E estão nessa fila de adoção que a Ju está falando. Então, isso é muito importante da gente observar. Vocês sabem o que é eutanásia? Suicídio assistido. Suicídio assistido, mas também tem outras coisas. Isso, você acaba antecipando uma morte natural de uma pessoa de uma forma artificial, não sei se eu posso dizer isso. Você influencia na isso, morte que na iria morte. acontecer, sei lá, naturalmente daqui 2 anos. Então, por exemplo, a eutanásia, a gente tem uma pessoa idosa ou doente que está sofrendo muito, que está lá entubada no hospital, e um familiar vai lá e ele faz com boa intenção, né? Ele fala assim, vou antecipar, Vou tirar o sofrimento. vou tirar o sofrimento dessa pessoa e vou desligar o aparelho dessa pessoa. Isso seria eutanásia. E é um pecado grave contra o 5º mandamento também. O que acontece, gente? O sofrimento humano, ele não é desprezado por Deus. Se a gente souber aproveitar o nosso sofrimento, entregar a Deus o nosso sofrimento, falar, Senhor, o Senhor sofreu na cruz por mim, por toda a humanidade. Então o meu sofrimento eu vou te entregar. O meu sofrimento eu vou associar à tua cruz. São Paulo diz isso numa carta dele. Eu vou pegar tudo que faltou no sofrimento da cruz de Jesus, eu vou associar o meu sofrimento.
E ele vai virar um trampolim para mim, para eu ir para o céu. A pessoa que entrega o seu sofrimento aqui na terra e que sabe aproveitar sem reclamar, sem murmurar, sem amaldiçoar a Deus, fala: Senhor, eu abraço essa cruz e te entrego o meu sofrimento. Essa pessoa, você já parou para pensar? Pode ser que ela nem vá para o purgatório, porque ela já pagou as penas dela aqui. Esse sofrimento ela já ofereceu. Então, a gente, é óbvio, todos nós merecemos ter dignidade, né? E nós merecemos também morrer com dignidade. Mas quando eu vou lá, sei lá, eu tenho um parente meu ligado ali às máquinas, se eu vou lá e aperto, tiro aquilo da tomada, entende? Tira aquela máquina da tomada para acelerar a morte dessa pessoa, infelizmente eu estou matando essa pessoa, né? É o mal em si. É o mal em si. Questão do suicídio. Se a gente está falando de tudo isso aqui, tirar a vida das outras pessoas é um mal, também tirar a própria vida é um grande mal, que a gente não pode aceitar. E hoje, infelizmente, esse é um problema que vem crescendo demais. Vem crescendo, inclusive, entre jovens. Suicídio. Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguém que tenha cometido esse erro gravíssimo. Mas é muito triste, por quê? Porque também, ao mesmo tempo, existe uma doença. É uma epidemia que a gente está vivendo, que é uma tal de depressão. Que é horrível isso. E muitas vezes, essa depressão, ela não é só um problema da alma, sim, porque existem depressões que, poxa, o cara não tem Deus no coração, o cara não tem, a alma dele está doente, e ele é depressivo por causa disso. Sim, é verdade, mas também existem aquelas depressões que são físicas, ou seja, é falta de hormônio, não é? Faltas hormonais que causam essa depressão, e o cara, ele está descompensado. Se ele estivesse numa situação normal, ele não teria problema, mas ele está doente, e isso pode causar depressão. E sabe o que causa depressão, gente? Vocês vão ficar abismados com o que eu vou falar, mas celular causa depressão, videogame causa depressão, televisão em excesso causa depressão, tudo isso causa depressão. E eu sei que isso daqui é um problema que cada um de nós temos hoje no nosso dia a dia. Quem é que consegue viver sem o celular dentro, na palma da mão? É muito difícil, mas a gente está indo em beira de um precipício. E esse precipício leva sim à morte, leva ao suicídio. Essa depressão leva. Por isso que a gente pede para vocês, tomem cuidado, vocês todos, jovens principalmente, porque isso está cada vez acontecendo mais com os jovens. Essa tela de celular, ela está cada vez mais influenciando os jovens. Mas não é só jovens, é adultos também. São os adultos também. E eu sinto isso, por exemplo, na minha vida. Quando eu trabalho com o computador na minha frente o dia inteiro, eu sinto isso. Às vezes eu sinto cansaço mesmo. Mas a gente precisa entender que esse vício é um vício que a gente precisa deixar de lado. Quando não é necessário, deixa de lado. Tudo bem? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. É necessário, é uma ferramenta, mas não é o fim. Então eu tenho que usar como um meio e não como um fim. Quantas vezes a gente está feliz, aí começa, fica o dia inteiro no celular. Não dá um vazio, gente? Eu fico passando mal, assim. Às vezes eu falo... Naquele momento ele libera uma dopamina, ele libera uma alegria, um certo vício momentâneo. Mas depois aí eu falo, gente, olha que dia lindo lá fora, eu devia ter saído, tipo, ir para um parque, fazer alguma coisa, encontrar amigos. Estudos indicam que o celular, essa dopamina que a Débora mencionou, que ela encharca o nosso cérebro. Quando a gente usa o celular, essa dopamina que é o hormônio da alegria, do prazer, né? O celular, ele encharca o nosso cérebro da mesma forma como as drogas encharcam o nosso cérebro. É da mesma forma. Ou seja, isso daqui é viciante. E a dopamina que você ativou no teu cérebro, quando ela vai embora,
você sente falta da dopamina, porque ela encharca. E você sente falta, fala, ai meu Deus do céu, eu preciso voltar. E aí você volta no celular e começa lá. Até que encharca de novo de dopamina, até um pouco mais alto. E você precisa de dopaminas cada vez mais altas dentro do seu cérebro, para que você sinta tranquilizado. E aí você larga o celular e você volta a sentir. E isso é o vício. Esse é o vício. Cada vez mais a gente está nisso. Não preciso falar de drogas, que também faz isso, mas ela faz além disso aí, ela dá um distúrbio mental mesmo. Você perde, além da dopamina que você recebe, você ainda perde a tua consciência, o que é um agravante ainda, mas em termos de dopamina, isso daqui é uma droga. É como uma droga. Tá? Vamos seguir? Alguém tem dúvida? O catecismo fala que... O suicídio, tipo... Suicídio. Não, sem ser isso. Se eu matar alguém voluntariamente... Voluntariamente? Involuntariamente. Involuntariamente? Pode acontecer, por exemplo, um acidente de trânsito. Né? A minha intenção era dirigir, mas aconteceu uma batida e alguém acabou morrendo. Entendeu? É um exemplo. Nesse caso, você talvez não tenha a culpa da intenção da morte da pessoa. Talvez o seu pecado não seja esse, mas talvez o seu pecado seja o quê? Seja ser imprudente. Se você está dirigindo, como o exemplo da Débora, e você está dirigindo, feito um maluco, tirando racha, alta velocidade, bêbado, você está assumindo um risco. Você está assumindo um risco. Alguém. Então, você não está causando um homicídio voluntário, mas o teu pecado é ser imprudente e você dirigir de uma forma que oferece insegurança à vida dos outros e à sua também. Entendeu? E caso você esteja dirigindo normal e alguém vem e bate em você e a pessoa morre? Então, se cai na mesma coisa. Se alguém estiver sendo imprudente, você está seguindo as regras direitinho, mas está tendo uma perseguição policial entre um bandido e um policial. E você está andando lá, chega o bandido e cruza o sinal vermelho quando você está passando. Ele bate em você e causa uma morte, quer seja tua, que é bem injusta nesse caso, quer seja do ladrão, que causou aquilo. O pecado vai ser dele, né? O erro vai ser dele, mas a consequência quem carrega é você também. Mas é uma fatalidade para você. Não é justo, mas não é o teu pecado. Não é justo porque você está andando corretamente, né? Mas quantas vezes a gente vê pessoas que estão fazendo injustiça e a gente que paga o pato? Não é verdade? Roubos, assassinatos e tudo, a gente não está participando disso. Mas muitas vezes a gente é vítima. Tá? Nesse caso você é a vítima. Bora lá, senão não vai dar tempo. Não, esse slide nós vamos falar rápido, hein, Vanildo? Vamos lá então. Respeito. Além de respeitar a vida das pessoas, a gente tem que respeitar a dignidade das pessoas. Porque a gente tem que... toda essa parte assim do amor, do carinho, da caridade para com o próximo também está dentro desse mandamento. Existe um pecado em que eu choco a alma da outra pessoa. Eu cometo um pecado, eu faço um mal, e além desse mal ser um pecado para mim, eu ainda choco o outro. Esse pecado chama escândalo. O que é escândalo? Pode ser vários exemplos. Tá? Então, por exemplo, Vou colocar... Me ajude! Vou colocar um caso bem extremo aqui, que não é da nossa realidade, graças a Deus. Vamos lá, um padre que é pedófilo. Isso é um escândalo. Ele afasta muita gente. Certo? Ele ser pedófilo já é um pecado em si, certo? Mas esse pecado dele causa um pecado nos outros. Ele respinga, ele choca a alma dos outros. Todo mundo vai falar, que absurdo. Um pai que maltrata o filho, que trai sua esposa, que trai sua família, que abandona o seu lar, que bate demais nos filhos. Isso causa o quê? Um escândalo. Além desses pecados que ele já está causando, ele afasta, ele dá um mau exemplo. É como se fosse o pecado do mau exemplo. Então, os seus catequistas, vocês esperam algo dos seus catequistas, certo? Se
Se a gente faz uma M muito grande, um pecado muito grande, a gente não vai chocar vocês? Aí a gente causaria um mal maior, que seria o mal do escândalo, também é pecado, tá? Ele causa um agravante no outro pecado que eu já cometi. Com relação à saúde, nós somos... É importante a gente saber que a nossa saúde é importante, certo? Não é só para cuidar da alma. A igreja convida também todos nós a cuidarmos do nosso corpo. Então a gente precisa fazer academia, precisa se alimentar bem, descansar bem. A gente precisa, o que mais? Então, gente, tomar remédios quando ficar doente. Sobre o escândalo, é só se a pessoa ficar perplexa, ficar impressionada? não sempre. Não, Como assim? não necessariamente. Tem algum exemplo? Eu acho que a pergunta dele foi tipo assim, se o padre é pedófilo e você falou de afastar as pessoas, mas se as pessoas falar, mas ele é pedófilo, ele que pecou, eu não vou me afastar da igreja por causa disso. Eu acho que, Legal. se ele não Escandaliza outras pessoas, mas você não está causando, não está ferindo a tua alma, mas ele é causa de escândalo para outras pessoas. Eu acho que o escândalo poderia ser tudo que faz alguém pensar, nossa, um católico fazendo isso? Então, tipo assim, toda vez que você se comporta mal e alguém vai lá e julga, nossa, um católico está fazendo isso, não você católico, você está escandalizando. Pode ser algo grande. Eu vou ser católico, se você está fazendo isso, imagina, eu não. Pode ser que um Entendeu? não ligue, mas aquele pecado em si, mesmo que não... Às vezes ninguém vai ficar sabendo que a pessoa era pedófila, por exemplo, tá? Então, mas mesmo assim, potencialmente ele é um escândalo, porque ele pode causar esse mal, ele pode chocar. Quer ver um exemplo que aconteceu muito? Vocês podem ter isso aí no dia a dia de vocês. Eu era católico, mas eu vi aquele padre fazendo uma vez isso, e aí eu virei e agora eu sou protestante, porque o padre fez isso e aquilo. Isso é escândalo que o padre faz. E atingiu a alma daquela pessoa a ponto dela abandonar a fé católica. Vocês entenderam? Então, respeito à saúde, gente, voltando. O nosso corpo é importante, por isso que a gente tem que se alimentar bem, evitar ficar, né, bebida alcoólica, abuso de bebida alcoólica, drogas, de jeito nenhum, tá tudo dentro desse mandamento. Por que a gente não pode usar droga? Porque, cara, vai acabar com você. Gente, a gente precisa dormir num horário cedo, dormir cedo, acordar cedo. Não é verdade? Tá rindo. Às vezes é difícil, é corrido, trabalha, estuda. Por isso que essa aula é de domingo, 8 horas da manhã. Gente, mas a gente tem que cuidar. Gente. A gente tem que se cuidar. Você acha que você vai aguentar quanto tempo indo dormir 2, 3 horas da manhã e acordando meio-dia? Que raio de pessoa você vai ser? Só vivendo assim, ó. Não, gente, a gente precisa se cuidar. E isso é saúde física, saúde mental. Integridade corporal. O que é? Eu tenho que respeitar a integridade do corpo dos outros. Aqui entra o quê? Eu vou cair na porrada? Eu vou bater? Eu vou ferir as pessoas? É pecado, né? Aqui entram também crimes graves, sequestro, tortura. Imagina, tudo isso eu não posso. Eu vou torturar alguém, eu vou sequestrar, eu vou tirar a liberdade de alguém. Eu vou prender alguém dentro de casa, eu vou maltratar, eu vou bater, eu vou ferir. Tudo isso peca contra esse mandamento. Aí entra o bullying? O bullying entra na caridade, né? O bullying entra bastante na caridade. A gente passou, acho que foi a aula passada, não foi? Alguma coisa? Bullying? Não, né? Não, acho que não. Eu acho que o bullying entra aí, ele entra um pouco no 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho. Porque muitas vezes no bullying você inventa uma mentira, ou você divulga uma informação, tipo, você explana, né, que agora o pessoal fala. O que é o explana? Você joga, tipo, nas redes sociais um pecado de alguém, ou algum erro de alguém, alguma fragilidade, assim, não é nem um erro em si, mas é alguma fragilidade de alguém, você joga, então tem a ver também com o 8º mandamento, que é não mentir, não levantar falso testemunho, né? Não acusar ninguém injustamente.
Mas você acaba também com a dignidade da pessoa. Sim. Você acaba. Então, acho que entra aqui também. É uma integridade, talvez, não só corporal, mas da dignidade dela. Da né? honra dela. Da honra dela. Você acaba com isso. Então, acho que entra também, sim. Tá? Foi? É que no fundo ele desrespeita o amar o próximo como a ti mesmo, né? Então é no geral todos os outros 7 mandamentos. Decorre daí. Respeito às pessoas, as pesquisas científicas. Olha aqui, pra gente, pros nossos cientistas que estão se formando aqui, né? Você também, né, Laura? Você doutora Laura, né? Isso, então. Respeito às pessoas com relação às pesquisas científicas. Eu trabalho também no meio farmacêutico, ou seja, eu trabalho no meio de manipulação de remédio. E como é que funciona isso? Como é que funciona uma pesquisa? Gente, pesquisa não é feita no ser humano diretamente. Primeiro eles descobrem a molécula, depois de algum tempo eles vão ver para que serve aquilo, depois eles vão começar a fazer alguns testes, vão aplicar em animais, vão aplicar em grupo, vão determinar a segurança daquele medicamento, ou seja, tudo isso antes de colocar no ser humano. Aí vão fazer num grupo pequeno, e aí vão vendo, vão testando aos poucos e vão aumentando. Por que isso? Porque o ser humano, ele tem a dignidade dele, mesmo na pesquisa científica, e a gente precisa estar atento a isso. Por isso que o medicamento ele demora muito tempo para ser lançado, desde a descoberta até são 10 anos que leva para o desenvolvimento. Então, um medicamento que veio de repente, gente, vamos lá, vamos colocar no mundo inteiro aquele medicamento. Tomem cuidado. Não sejam, como é que chama? Afobados. Como? Ingênuos, mas também como é que chama? Afobado. Não, esqueci o nome, mas existe um nome que é usado para cobaia. Não sejamos cobaias, gente, não sejamos cobaias. Tudo bem? Com relação aos mortos agora. A gente tem que ter dignidade com as pessoas falecidas. Como que a gente faz essa dignidade? A gente tem que ter dignidade sepultando corretamente essas pessoas, com dignidade, dando uma morada para eles, né, num cemitério. Ok? A gente tem que procurar sempre dar dignidade, dar a essa pessoa morta a dignidade no nome dela, ou seja, elevar o nome dela. Tudo bem? Diga. Essa pessoa que você cremada, vamos supor, ela não quer ser enterrada, ela quer ser cremada. Se a pessoa quiser ser cremada, gente, uma coisa que o catecismo ele fala é o seguinte. Até algum tempo atrás, a igreja era meio resistente a ser cremado, tá? Então era sempre, a pessoa era sempre enterrada. Por quê? Porque a gente crê na ressurreição dos corpos. A gente crê que depois da gente morrer, a terra vai consumir e tudo mais, mas um dia Jesus ele vai voltar. E nessa volta, ele vai chamar aqueles que foram justos e vai nos dar um corpo glorioso, assim como Jesus tem um corpo glorioso. Nós somos chamados a isso. O chamado do homem é ter corpo e alma unidos. A morte não fazia parte dos planos de Deus. Então, quando a gente morre, a nossa alma está no céu, mas a gente não vai ficar lá eternamente. A gente vai ter a ressurreição dos corpos, como Jesus teve. Então, por isso que a igreja falava sempre para a gente enterrar os mortos. Mas hoje, entendendo as dificuldades que a gente tem com relação ao enterro, ela permite também que sejamos cremados, porém, a gente tem que ter a nossa fé baseada na ressurreição. Não é que a gente vai ser cremado para jogar as cinzas e nós vamos voltar à terra. E a minha matéria orgânica vai voltar à minha natureza e eu vou me reintegrar ao sol. Não é isso. Se eu me cremar, aquelas cinzas tem que ter também, estar num lugar digno, entende? A igreja permite, mas não é que mega incentiva, tá? Exato. Tipo, eu vou jogar não sei aonde, eu vou virar purpurina, não sei o que lá. Não, tá? E vamos seguir. Vamos seguir. Bora que tem muita coisa ainda. Não pecar contra a castidade. Aqui mora o perigo, não é? Pelo amor de Deus.
Começa. Gente, faz assim, ó, acorda assim, faz o... Ai! Faz. Vocês vão deixar eu pagar esse mico sozinha? Vai, 1, 2, 3 e já! Beleza. Todo mundo acordou? Eu preciso acordar, tô fazendo isso. Quem mais acordou aqui? Wagner acordou? Boa, gostei de ver. Então bora lá. Pessoal, dentro dos planos de Deus, pensa lá no paraíso antes de Adão e Eva pecarem, tá? Esses são os planos de Deus originais para nós, enquanto seres humanos. Deus criou o quê? Homem e mulher. Então Deus cria homem e mulher e ele diz para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. Então Deus cria dois gêneros, né? Duas, né? O masculino e o feminino, o homem e a mulher, e ele deseja a união do casal e que esse casal cresça, se multiplique, né? Tenha filhos. E a partir daí foram tendo filhos e foram tendo até chegar na gente. Os planos de Deus para sexualidade humana são muito bonitos e o mundo de hoje emporcalhou. O mundo de hoje, não só de hoje, de muitos anos para cá, o mundo diz que o sexo é feio ou vende pra gente uma ideia de sexo impuro, de sexo errado. E não, a gente tem que ver que os planos de Deus para isso são muito bonitos. A união de um homem e de uma mulher é desejada por Deus, é querida por Deus. Os casamentos, as famílias, são um plano de Deus, são um verdadeiro plano de Deus para a nossa vida, né? Para a nossa sociedade. Só que o mundo foi sujando isso e a gente recebe muita coisa do mundo, muita coisa errada, maus julgamentos em relação a esse tema. Então esse tema confunde muito a gente e causa muita rejeição também. E a gente vai tentar explicar conforme está no catecismo, conforme está na teologia do corpo de São João Paulo II. Homem e mulher Deus os criou, está lá em Gênesis. E nós, homens e mulheres, somos iguais em dignidade, mas nós somos diferentes, certo? Não dá para dizer que homem e mulher são iguais. São muito diferentes. Desde a anatomia, né, os nossos corpos, o nosso físico é totalmente diferente, até a nossa parte moral e espiritual. Por que nós somos iguais em dignidade? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos nós somos criaturas amadas de Deus, filhos de Deus, viemos do coração de Deus, então nós somos iguais. Logo, não existe ninguém mais importante. Homem não é mais importante que mulher, e mulher não é mais importante que homem, amém? Todos esses movimentos sociológicos, ideológicos, que vêm para dizer: ah, eu sou melhor que você. Ah, eu sou melhor que você. Dá o nome aos bois. Feminismo, machismo, ideologia de gênero. Tudo isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Tá certo? Nós somos iguais em dignidade, nós somos diferentes e ao mesmo tempo complementares. Um precisa do outro. É por isso que Deus cria Adão e depois cria Eva. Deus pensou que um vai precisar do outro. Gente, o Ivan, sendo homem, ele tem características, habilidades que eu não tenho. E tá tudo bem. Eu não preciso competir com ele, querer ser igual a ele, querer ser mais que ele. Nós mulheres, nós temos habilidades, capacidades diferentes que homem não tem. E tá tudo certo. E nós dependemos uns dos outros, nós somos complementares. A gente tem que começar a se respeitar ao invés de ficar competindo com o outro. Nossa vocação fundamental é o amor. Vocação é chamado. E Deus nos chama a amar verdadeiramente, a amar as pessoas. E o amor sexual tem que ser um amor puro.
tem que ser um amor casto, um amor dentro dos planos de Deus. Débora, o que é sexualidade? A gente ouve falar por aí sobre sexualidade. E a nossa tendência é confundir, é equiparar sexualidade com genitalidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente acaba pensando no órgão sexual masculino, feminino, como é que é a relação sexual. Só que sexualidade não é só isso. É isso também. Mas é muito maior. Porque se eu falar que sexualidade é só isso, eu estou equiparando a sexualidade humana, que é tão grande, tão rica e tão ampla, ao que os animais fazem. Porque os animais também têm relações sexuais para ter filhos. E nós não somos animais, certo? Nós somos animais também, mas nós não somos como animais que não têm uma alma espiritual. Nós, sendo filhos de Deus, nós somos chamados a purificar todas essas relações. Vou falar castidade aqui. Castidade justamente é essa pureza que a gente está falando. É uma pureza e é a integridade de tudo que a Débora comentou aqui. E todos nós somos chamados à castidade. Não só os solteiros, mas também os casados, os religiosos, os noivos. Todos somos chamados à castidade. Inclusive os casados? Sim, inclusive os casados. A castidade é para todo mundo. Os solteiros religiosos, a castidade deles é através da abstinência sexual. Ou seja, não pode fazer sexo. Por quê? Porque eles não são casados. É importante a gente definir quando que a gente pode fazer sexo, não é verdade? O sexo, nos planos de Deus, é para ser feitos com um homem e uma mulher. Os dois juntos, casados, numa união duradoura. O catecismo vai falar que é uma união estável, mas união estável hoje em dia tem uma outra nomenclatura, é uma coisa mais legalista, né, jurídica. Então por isso que eu estou falando que é uma união duradoura, para que seja para uma vida inteira. Por que isso, Ivan? Por quê? Porque quando o homem e a mulher se juntam, eles vão fazer o quê? Qual que é o fruto de uma união entre um homem e uma mulher? Família? Quem mais? Filhos! E os filhos? Eles vão para onde? Se não existe uma família estável para essa criança crescer, como é que fica o filho? Muitos de nós estamos passando por isso, não é verdade? Muitos de nós, eu passei por isso durante a minha infância. Meus pais, eles acabaram se separando. Isso eu sei o quanto é ruim para uma criança, para um jovem. É ruim demais isso. E a decisão dos pais de se tornarem fecundos e gerar essa vida é uma decisão que é para sempre. É para sempre. Por quê? Porque a partir do momento que nasce uma alma humana, essa alma ela é eterna. Então, nós somos eternos. Frutos de quê? Eu sou eterno, fruto da união do meu pai e da minha mãe. Vocês também são eternos, frutos desse relacionamento entre seus pais. Então, por isso a responsabilidade da gente ter um relacionamento estável, duradouro, que é até o final da vida. Faz sentido? Se vocês, assim como eu, não tiveram isso ao longo da vida de vocês, mas que aprendam, que a gente aprenda agora, para que vocês possam mudar essa realidade. O que de repente foi algum erro que aconteceu entre os pais, os avós, os tataravós de vocês, que vocês não façam o mesmo erro. Assim como eu estou mudando a história da minha família, entendendo essa questão e fazendo a opção a Deus, que vocês também aprendam e façam isso. Tudo bem? Eu percebo que tem muita dúvida nos jovens, não sei se é o caso dos nossos crismandos. Por exemplo, até uma prima minha me perguntou isso. Por que eu preciso viver a castidade no casamento? Então eu percebi que a grande dúvida dela era a diferença entre o celibato, que é a ausência de relação, e a castidade. Dentro do casamento. Dentro do casamento. O casamento não é um passe livre para o sexo.
Ah, eu vou casar e não vejo a hora de casar então, já que eu sou católico, não vejo a hora de casar para poder fazer sexo a toda hora. Ah, meu Deus, vai ser passo livre. Tem muito jovem que fala assim, Não o namoro santo eu vou me segurar, mas também quando eu casar vai ser do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Gente, não é assim, isso é uma ilusão. E essa ilusão envenena o casamento. O que é um casamento casto? É o amor, é o carinho, é o respeito. Eu não posso usar meu marido. Gente, é o seguinte, nós somos casados, católico, casado, sacramento do matrimônio. Só que é o seguinte, se eu me aproximo dele, para ficar com ele, para usar para ele... para receber prazer. Eu vou usar o corpinho dele para ser um instrumento do meu prazer. Esse casamento não é casto. Se ele se aproxima de mim e fala, vá mulher, vou lhe usar. Esse relacionamento não é casto. Eita, meu Deus. Essa união, ela tem que ter diálogo, amor, respeito. Entendem? Entendem o que é um casamento casto? Não é só sobre sexo. É sobre o carinho, o cuidado, o amor, o diálogo. E sim, também no sexo, mas como uma coisa secundária. Como uma coisa secundária. O primário é esse carinho, é esse amor. E aí, é por isso que é dentro do casamento. E fora do casamento, tá errado. Qualquer coisa fora desses parâmetros, homem, mulher, casados na igreja, sexo fora disso daqui, errado. Certo? Homem com homem, tá certo? Não. Mulher com mulher. Antes do casamento. Três juntos. Não. Antes do casamento. Fora do casamento. Claro que não, gente. Com outro além da sua esposa, com outro além do seu esposo. Ou seja, o amor entre os esposos, ele é humano e total. Por quê? É a entrega total que você faz à pessoa. Você vai se entregar sem reservas. Sem reservas. Vai se entregar inteiro, sem segredos, entendeu? Sem divisão, sem segredo. Bom, essa parte aqui a Débora vai conhecer da minha vida. Mas essa daqui não, eu vou esconder dela, ela nunca vai saber. Ela nunca vai saber quanto que eu tenho na minha conta bancária. Porque a conta bancária é minha. Vocês entenderam? Não, isso não. O amor tem que ser total. A gente percebe que os casamentos que permanecem, não só os que acontecem, os que permanecem, a gente percebe não, que a gente não é ninguém. A igreja percebe, isso é antropologia. Isso tem a ver com o estudo do homem, desde sempre. Tem que ter essas notas, tem que ter essas características do amor conjugal. Então, se você namora, ou se você quer casar um dia, às vezes você nem namora, mas você quer ter um namoro sério, um namoro santo, para um dia ter um casamento santo, fique atento a isso. Você tá cheio de casal hoje que se entrega parcialmente. Eu vou entregar uma parte da minha vida, uma parte não. A senha do meu celular não, a minha conta bancária não. Gente, é tudo, não é só os bens. Relacionamento de carnaval, né? Aquele que vai, entrega só o carnaval, depois ele vai embora. Ou o contrário também, eu tô namorando até o carnaval. Carnaval não, eu vou curtir o carnaval. Tem o contrário também. Então, ó, amor tem que ser total. Total, todas as áreas da sua vida. Fiel e exclusivo. O que significa fiel e exclusivo? Eu só vou amar a Débora. Eu prometi para ela que só vou amar a Débora. Nesse amor conjugal, eu só vou amar a Débora. Mas eu posso amar vocês, meus filhos eu amo também, mas é um amor diferente do que eu amo a Débora. Eu posso amar vocês, cada um de vocês, mas é uma forma diferente como eu amo a Débora, porque é exclusivo. O que eu tenho com a Débora é exclusivo com ela, e o que ela tem comigo é exclusivo. Para os casais funciona dessa forma. Tudo bem? Aberto à vida, o relacionamento, a relação do homem e da mulher, o sexo, ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Ele tem que ser unitivo, ele tem que unir o casal, ele tem que fazer com que a gente se deseje, se ame cada vez mais, certo? Mas além disso, ele tem que ser procriativo, ou seja, ele tem que gerar vida, ele tem que dar frutos. Imagina uma planta, uma árvore frutífera que não dá frutos. O que é isso? Para que então uma árvore que não dá frutos? Nós somos essas árvores, já até aproveitando o gancho, nós somos essas árvores e temos que dar frutos. E o fruto desse amor conjugal são os filhos.
Então, nosso relacionamento, nossa abertura à vida, ela tem que acontecer quando casados, no sexo. Certo? Por quê? Porque o sexo não tem só a função do prazer, gente. O mundo, quando eu falei que o mundo emporcalhou, é por isso. O mundo dissocia, separa o sexo da função de ter filhos. Hoje, as pessoas conseguem ter sexo de várias formas. A oferta é grande. E de várias formas a pessoa não precisa engravidar. Mas isso não está nos planos de Deus. Porque para Deus, essa união entre o casal tem que ser também para uni-los. E aqui dentro, o prazer está aqui, o prazer conjugal é lícito, não é errado, tá? Mas dentro do casal casado, né? Mas também aberto. E por que tem que ser aberto? A entrega não é total? Se a entrega é total, eu não posso pôr uma barreira entre nós. Eu tenho que me entregar totalmente a ele, os meus óvulos. Os meus óvulos também eu entrego a ele. E ele se entrega totalmente a mim. A matéria genética dele, totalmente. Sem uma barreira. Sem nenhum remédio que vai interromper meu ciclo. Sem camisinha. Nenhuma borracha. Sem nenhuma borracha, entendem? A entrega é total. Por isso que esse casal é aberto à vida. E assim a gente cumpre essa função procriativa. Mas Débora, em um casal que é aberto e não consegue engravidar? Acontece. E tá tudo bem. Porque eles foram abertos. O fato deles não conseguirem engravidar é outra coisa. Outros planos, às vezes a gente não tem o controle de tudo. Às vezes aquele casal é saudável, você vai ver os exames, está tudo bem, e ele não consegue engravidar. Deus sabe de tudo. São os planos de Deus. Os planos de Deus. Esse casal que tenta engravidar e não consegue, ele é chamado à adoção. Está no catecismo, ele é chamado à generosidade, à abertura através da adoção. Mas não quer dizer que ele não está aberto à vida. Vamos falar então agora dos problemas. Alguém uma pergunta? E no caso assim, o casal já teve filhos, aí o homem operou. É errado? Ele opera por quê? Qual que é o motivo dele operar? Para não ter mais. Para não ter mais filho. Então ele está aberto à vida? Não está. Está certo? Não está. Você entendeu como o teu caso a gente conseguiu pôr aqui, o teu exemplo. Teu exemplo a gente conseguiu colocar aqui? Certo? Quem mais tinha pergunta? Você ia perguntar a mesma coisa. Mesma coisa? E, por exemplo, no caso de casais que resolvem adiar, por exemplo, caso de fertilização in vitro, ou até mesmo tipo carinho solidário. Tá. Fertilização in vitro, boa pergunta. Como é que funciona a fertilização in vitro? Fertilização artificial. Vocês vão, provavelmente na faculdade, vocês vão ver bastante disso. A fecundação do homem e da mulher, ele deve necessariamente acontecer no útero, através da relação sexual. Naturalmente. Tá? Ela não pode ser artificializada. Manipulado em laboratório. Isso significa que o in vitro é você tirar o óvulo e o espermatozoide, juntar no laboratório e depois voltar para a barriga da mãe. Não é correto. Então, foi só em casa. Também não. O que a igreja permite são tratamentos por medicamento que vão incentivar a ovulação. Ou seja, você preparar o terreno para uma planta crescer saudável. Isso a igreja permite. Ou seja, vai usar uma vitamina, vai usar um remédio que te deixa próprio. Tem um remédio, como é que chama lá, que deixa... é ácido, não é? Esqueci agora o nome. Ah, sim, pra segurar o bebê. Tem remédio pra tudo. Tem remédio que te ajuda a você preparar essa terra, que é o corpo da mulher, para receber essa semente e cuidar dessa semente para que ela cresça bem, entendeu? E por que não, assim, tudo tem um porquê, né? Às vezes aqui é tão corrida, a gente consegue explicar assim direito. Gente, a gente não falou que o sexo tem que ter essas duas funções? Se existe uma fecundação em laboratório, existe essa função procriativa, mas o casal não está unido.
não tem essa união sexual, não foi natural. Essa fecundação veio de uma forma mecânica e artificial, então só cumpriu essa função e não cumpriu essa, entende? Agora, Débora, eu conheço um bebezinho que foi fruto de uma FIV, de uma fertilização in vitro. Esse bebê, gente, é filho de Deus, é amado por Deus. Tem alma. Tem alma. A gente não está falando que esse filho não é amado, entende? Porque de 30, 20 anos pra cá, pode acontecer que um de nós seja. E tá tudo certo, entende? Mas a gente tem que... Não é por isso que a gente vai faltar com a verdade, mentir pra vocês o que tá dentro da doutrina, tá bom? Diga, Laura. Ele faz regulação hormonal, basicamente. Ele faz o corpo dela pensar que ela está sempre tendo hormonal, então ela não consegue engravidar. Só que ele é a cada 2 em 2 anos ela tem que trocar. Eu fico curiosa em relação a isso. Ele é método anticoncepcional, né? Ele é como uma pílula, ele vai liberar hormônios Para vocês, da vocês que são médicas, é importante que vocês saibam disso. E para todos nós aqui, existem métodos anticoncepcionais que também são abortivos, tá? Ou seja, pílula anticoncepcional, ele tem 2 princípios. Um, que é um hormônio que é anticoncepcional, ou seja, diminui sua ovulação. Você está pecando aqui, né? Ao usar essa pílula, você está tirando a função procriativa, então você está pecando contra a castidade. Mas existe um outro hormônio, que é um hormônio que não deixa a nidação acontecer, não é? Existe isso? Então, existe. E essa nidação não acontecendo, o óvulo que já está fecundado, ele não consegue grudar na parede. Ou seja, a gente está cometendo um aborto. A gente, é isso mesmo. Quando usa métodos, alguns métodos anticoncepcionais, como por exemplo... o DIU é abortivo. DIU é abortivo. Ou seja, a gravidade é maior ainda. Por quê? O que acontece com o DIU? A mulher também nem percebe que engravidou, ela acha que é o ciclo menstrual, que tipo, desceu a menstruação, mas ela engravidou e na verdade não teve a nidação do feto, né? Ele não fixou na parede do útero para poder crescer saudavelmente e acaba descendo. Gente, a gente está sendo enganados. A gente está sendo enganados por uma mídia manipuladora, porque quando a gente aprende que pílula anticoncepcional só não deixa engravidar, é mentira, porque ela também pode fazer com que haja um aborto. A gente está sendo enganado, tomem cuidado com isso. Você falou sobre espaçar, né? O que a igreja permite, mas não é método anticoncepcional, tá? É chamado de método natural. A igreja permite métodos naturais, que a mulher observa o seu corpo, observa o seu ciclo. Gente, isso aqui é assunto para um curso de meses, tá? A gente vai falar pincelada. A igreja permite que a mulher observe o seu ciclo. Gente, a mulher é cíclica. O homem é fértil todos os dias, a mulher não, certo? A mulher tem um pico hormonal, ela ovula, depois abaixa, não concebeu, ela vai menstruar e assim vai, certo? O ciclo da mulher é assim. O que acontece? A igreja permite que a mulher observe o seu corpo. Eu estou fértil? Eu não estou? Tá? Então a gente tem cabelinha e outros métodos que são permitidos. A gente tem o método de ovulação Billings. Atenção quem namora, quem está para casar. Comece a se observar enquanto é noivo, enquanto namora. A mulher se observa, ela anota. Gente, isso aqui é uma concurso. Tem muito concurso isso. Se tem dúvida, vem falar com a gente pode indicar, tem coisa no Instagram que ensina, tá? Ela vê, como eu estou ovulando, não estou, a igreja permite, por justo motivo, que esse casal se abstenha de relações no período fértil e busque as relações no período infértil da mulher, de forma natural, sem camisinha, sem pílula, sem DIU, sem coito interrompido. Mas ela continua, o casal continua aberto à vida nesse caso, né? Quem que perguntou? Foi você? A Bia. Foi a Bia, né? Então, o casal continua aberto à vida. Ou seja, você só está usando do conhecimento do seu corpo, mas se Deus quiser usar ainda do seu corpo para ter gravidez, enquanto as gravidezes não acontecem, tabelinha, por exemplo, é confiável? 100% confiável?
Não é. Então, quantas gravidezes acontecem mesmo você observando o seu corpo? Pode acontecer, porque você está aberta à vida, tá bom? Diga. Eu ia perguntar em relação aos anticoncepcionais, por exemplo, tem mulheres que são solteiras, não têm relações sexuais, só que elas usam a pílula mesmo assim por outras funções, porque a pílula tem uma função inflamatória, tem uma questão hormonal da mulher. Tem mulheres que se não usam, elas sangram o mês inteiro. E aí... Que é endometriose, não é? Endometriose. Então, existem mulheres que têm uma doença chamada endometriose. E nesse caso, dizem os médicos que tomar a pílula anticoncepcional, ela ajuda na cura da doença, ou no tratamento, na regulação e no tratamento da doença. E isso daí, ele vai ser permitido, principalmente com o caso que você pegou aqui, uma mulher que não é casada, ela é solteira, não tem prática sexual na vida dela, ela não está praticando nenhum problema aqui, não tá praticando sexo aqui, então ela não está corrompendo essa função aqui, porque ela não tem a ação propriamente dita. Tá? Então isso aí é um medicamento e tudo bem, beleza. Mas a partir do momento em que ela começa a ter uma relação sexual, aí, depois do casamento, aí já começa a ficar um pouco mais perigoso, porque ela vai usar o método anticoncepcional para o tratamento dela, tá? Mas aí ela começa a cometer, ela começa a se fechar para a vida. Hoje em dia, gente, tem um dilema. Várias médicas. Assim, a ideia é tentar conversar com o padre e ver. Mas assim, não é que a igreja libere, entendeu? Mas existem médicos que falam que existe tratamento, não sei. Tem várias mudança de hábitos e outros tratamentos que faz desinflamar esse útero e diminui o... Ainda não? Então tudo bem. Mas assim, essa questão ainda ela é polêmica. Dizem que o melhor jeito de curar a endometriose é engravidando, né? É engravidando. Tem um parto limpa, um útero limpo. Exato. Vamos pular? Bora. Vamos passar? Bora. Vamos falar agora dos grandes problemas, os grandes males contra o sexto mandamento. Vamos lá, vamos passar rápido. Masturbação. Todo mundo sabe o que é masturbação, certo? É o sexo sozinho. Isso é um pecado, porque é egoísmo da nossa parte. Todo esse amor que nós temos, a gente está dando para nós mesmos. É egoísmo. Masturbação não é. E acontece que ele gera uma frustração. A pessoa acaba se viciando nesse pecado. E aí, como o Ivan falou da dopamina do celular, a pessoa se vicia e aí ela precisa de mais e mais e mais e mais. E aí vai ficando cada vez mais vazio aquele ato sozinho, e aí ela vai buscando cada vez estímulos cada vez mais pesados, mais fortes, e ela se vicia de uma forma muito triste, assim. Então, gente, se confessem, conversem com o padre de repente. Pessoal, aqui a gente está cheio de hormônio, a gente sabe que vocês são jovens e pode estar rolando sim. Antigamente era só com os homens, hoje com homens e mulheres está acontecendo. Então esse é um vício muito delicado, que vocês precisam se libertar. Vocês precisam sair fora disso. Masturbação é um pecado contra o sexto mandamento, é um pecado grave. Ok? Então se vocês estão em qualquer um desses daqui, a gente não está julgando vocês, pelo amor de Deus. Mas tudo que a gente for falar aqui é a ação que a gente está julgando, a ação que a gente pode estar cometendo, cada um de nós aqui. Então tomem cuidado com isso. Outra coisa, o vício da pornografia. Gente, a pornografia, você olha um vídeo que hoje no celular tá de fácil acesso, todo mundo está com acesso ali na mão. Dizem estudos que a gente está vendo em nossas vidas mais pornografia do que todas as outras gerações juntas viram pornografia. Estamos falando de milhares de anos. Em milhares de anos, jamais uma pessoa
viu tanta pornografia como nós estamos assistindo hoje, por causa desses celulares aqui, por causa de uma série de coisas, as facilidades de uma internet. Gente, isso daí é viciante. Dopamina também é viciante, ok? E também a pornografia explora, né? Muitas vezes explora a mulher, muitas vezes aqueles atos são simulados, não simulados, mas são artificialmente gerados, né? Muitas meninas têm que se drogar para poder aguentar fazer os vídeos, então assim, é muito triste e virou uma indústria. É lucrativo para os caras vendem isso, os caras ganham muito dinheiro viciando a gente, viciando nossos jovens. E cuidado também, às vezes a gente pensa que pornografia é só aquela coisa mega explícita. Hoje no TikTok e no Instagram tem pornografia leve, a gente chama de soft porn. Então, muitas dancinhas no TikTok, muito não sei o que, a gente acaba não percebendo, mas a gente se vicia nisso e depois não consegue sair. O que acontece, gente? A gente falou como que é a relação sexual dentro do casamento, é uma coisa linda. Mas pensa, eu quero falar uma coisa olha aqui pra mim! Eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Preciso falar uma coisa pra vocês. Como é que um homem casado vai ser casto, vai ser fiel, vai amar sua esposa, se ele é viciado nesse pecado? Porque esse pecado mexe com a tua mente, mexe com a tua imaginação. Nesses dois primeiros pecados, é igual videogame. Você joga e você ganha sempre. Não é um relacionamento. Porque quando você é casado, tem dia que ela não tá bem, tem dia que ele não tá bem. Vocês vão ter que conversar e se entender. Nesses pecados é um egoísmo muito grande. Não vai ter como um homem, uma mulher ser fiel no casamento se ele não treinou desde jovem. Não tem, gente. A juventude, o namoro. Por que a gente tem que ser casto? Que nem se falou, a castidade do jovem. É um treino para a hora do campeonato, que é o casamento, você tá bem, você conseguir ser fiel. As brechas começam aqui. Você é o garanhão lá da pornografia, do seu celular, mas quando for na vida real com a sua mulher, você não vai conseguir ter sensibilidade. Se ela tá com dor, se ela tá doente, se ela não pode ter relação. E aí a mulher não pode ter relação, você vai o quê? Pular a cerca? Você vai ficar com outra mulher? Então tá tudo interligado, gente, tá tudo interligado. Fornicação, o que é fornicação? Fornicação é o ato, é a relação sexual que não está no casamento, são entre dois, um homem e uma mulher solteiros. Isso daí é uma fornicação. Casal de namorados, casal de noivos, eles praticando o ato sexual, eles estão em fornicação, certo? Isso é pecado também. Adultério, o que é o adultério? É quando eu, casado com a Débora, por exemplo, eu vou lá e tenho um relacionamento com uma outra mulher. Isso é adultério, é a traição que a gente chama, ok? Também é pecado. Prostituição. Prostituição também, gente, é muito triste, porque muitas vezes essas moças são exploradas também. Elas vendem o corpo, são exploradas por outras pessoas, então existe uma indústria por trás, né? E ó, eu queria falar uma coisa pra vocês, é pesada essa aula, é difícil pra gente, é difícil pra vocês ouvirem também. Essa lista a gente acaba passando pra vocês, mas eu quero dizer uma coisa que Deus está incomodando o meu coração. Se já aconteceu com você, se você caiu, levanta. Levanta a cabeça, vai se confessar. Não existe nada que Deus não possa curar. Não existe nada que Deus não possa restaurar. Com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, tudo pode ser mudado. Você pode ser curado, eu posso ser curada. Porque esses pecados causam marcas na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida. A gente pode ser restaurado. O único pecado que Deus não pode curar é um coração fechado. Mas se já aconteceu comigo alguma coisa dessas, eu vou buscar a graça, eu vou buscar a confissão. Outra coisa sobre pornografia que é muito importante. Tem acontecido isso frequentemente também por aí afora. Que é o seguinte, na internet,
as pessoas virem falar, me mostra, tira foto do seu pezinho que eu te pago R$5. Para meninas pequenas, novinhas. E começa por aí, gente. Isso daí já é uma pornografia. Você tirar foto e entregar por um desejo ilícito de alguém. E você estar recebendo também dinheiro com relação a isso. E depois passa do dedinho do pé para a planta do pé, o joelho, para o joelho, para a coxa, e vai aumentando a gravidade da coisa. Ou seja, tomem cuidado, jovens. Se pedem nudes para vocês, que também isso aí é uma coisa que está na moda, porque isso vaza e vira pornografia. Não deixem acontecer isso com vocês. Não deixem tirar foto nem sequer do dedinho do pé e publica a troco de dinheiro, porque isso vai sendo ampliado. Não é um conservadorismo exagerado da minha parte, não é uma caretice da minha parte. Está acontecendo hoje em dia isso. Então tomem cuidado, só tomem muito cuidado com isso. Gente, isso aqui eu não vou nem comentar, certo? Além de pecado, que são crimes graves, né? Não preciso nem explicar por que peca contra o 6º mandamento, certo? Práticas homossexuais, só pra gente encerrar. Gente, Deus ama o pecador, mas Ele abomina, Ele odeia o pecado. Então, quando a gente fala disso, a pessoa que nasce com desejos homossexuais, tem tendências homossexuais, a gente não está falando que Deus não ama essa pessoa, entende? O que não pode acontecer, o que é considerado pecado, são as práticas, são os atos. Quando ele cede aos seus impulsos, aos seus desejos, ou ela cede aos seus impulsos, aos seus desejos, e acaba tendo um relacionamento na prática. A pessoa que é homossexual, ela tem que ser amada, acolhida por nós dentro da igreja. A gente tem que ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade. E essa pessoa é chamada a ter uma castidade total. Ela, infelizmente, né, ela vai ter sempre esse dilema, ela vai sofrer. Eu não estou falando que essa pessoa não vai sofrer, tá? E a gente precisa amar essa pessoa, apoiar e encaminhar para orientação com o padre, orientação espiritual, para que ela se fortaleça. E assim, antes que alguém fale, poxa, mas é homossexual, né, e tudo mais, que hoje a gente está sensível, né, aos homossexuais. Gente, todas essas questões aqui estão na mesma. Se eu, casado com a Débora, vejo uma mulher, eu sou homem, gente, eu sou homem, se eu deixar os meus desejos, passo uma mulher, eu sou homem e não sou homossexual, sou hétero, ou seja, passo uma mulher e eu olhar para ela com desejo, eu posso ir atrás dela? Não posso também. Eu não posso, porque eu sou casado, eu decidi casar e viver com uma única mulher. Então eu não posso cometer os atos. Eu também não posso sentir, pode até ser que sinta, é verdade, mas eu não posso consentir. Assim como o homossexual também não pode consentir. De repente ele pode até estar sentindo atração por um outro homem, ou uma mulher com uma atração por uma outra mulher, mas ela não pode consentir, assim como eu também, eu não posso consentir com uma mulher passando na rua e eu consentir com aquele sentimento que eu posso ter. Vocês entendem que a gente está falando sempre da mesma coisa? Vale para homos, vale para héteros. É a mesma coisa. Faz sentido por enquanto? Então vai. Então, poligamia também não pode, por causa da exclusividade, né? Poligamia são relacionamento com um homem com várias mulheres. O divórcio, o que acontece, gente? O divórcio não é desejado por Deus, né? Aquele casal que se uniu, que falou que é pra sempre, que é só você, e que se uniu na igreja, o divórcio, ele é um mal contra essa família que foi criada, né? Que foi criada ali no altar. E também a gente sabe que é um mal, os filhos sentem muito. Então, é um mal contra a família, tá?
E união livre são, imagina, é pegação aberta, geral aí, sem estar casado. Não tem nem o que explicar, né? Já está implícito aqui. Em todas as outras. Só para a gente emendar isso daqui, existem também aqueles pecados. Você muda aí, né? É rápido, 5 minutos. Só existem, a gente vai falar também já do 9º mandamento, que é um gancho. Os dois a gente lida junto, tá? O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo. Por quê? Aqui, até o 6º mandamento, a gente estava falando de atos concretos. Agora a gente está falando do desejo dentro do coração. E quando a gente fala de desejo, o próprio Jesus também fala sobre isso. Aquele que tiver desejo no coração por uma outra mulher, pela mulher do próximo, comete adultério no seu coração. Então, também é pecado o desejo. Lembra que eu falei do sentir e do consentir? O sentir, você não tem domínio sobre isso. Mas o consentir, ou seja, você alimentar aquele sentimento, ali você tem domínio. E ali vira pecado. Você sentir as coisas, acontece. Mas você alimentar aquilo que você sente, ali é o consentimento. E aqui, esse daqui é o pecado que entra no consentimento. Então é necessário que a gente comece a purificar o nosso coração para a gente limpar esses sentimentos. O sentimento não é pecado, mas o consentir é. Entrega as exigências de santidade, ou seja, a gente tem que ter caridade com as pessoas, a castidade, o amor à verdade. E a gente tem que lutar por essa pureza que começa dentro do coração. É a castidade, o pudor. O pudor significa no vestir. Você não vai se vestir de qualquer jeito. Meninas, não se vistam de qualquer jeito, porque vocês são preciosas. Tudo que é precioso a gente cobre. E vocês, meninas, pelo amor de Deus, vocês são preciosas aos olhos de Deus. Então, o homem ele peca muito pelo olhar. A mulher peca muito pelo tato, pelo toque. Então, tomem cuidado vocês, meninas, porque vocês podem estar atiçando outras coisas, impureza nos outros. E a gente não está falando para andar de burca, entendeu? Exatamente. Não estou falando aqui, andem de burca, ralai. Não, não é isso. Mas a gente pode, tá na praia, ou tá num clube, tá não sei o quê, bem vestida, mas não precisa estar vulgar. É isso que pra gente se valorizar, entendeu? Lutar contra as intenções do nosso coração, podem ser intenções ruins ou boas, as ruins a gente tem que lutar contra o nosso olhar. Lembra do porn soft que a Débora, soft porn que a Débora comentou, do TikTok, das danças sexuais e tudo mais? E o coração, gente, pureza no coração.